Sejam todos muito bem-vindos a este que é um vídeo de resolução do exame final de Física do ano de 2021, ok? O primeiro exercício aqui diz o seguinte: a primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças sobre um corpo, todas as forças atuando sobre um corpo é zero, o mesmo, não é? O mesmo apresentará uma velocidade constante, né? Então, se um corpo, se a soma, não é, de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, então o mesmo apresentará uma velocidade constante. Nós estamos a falar da alternativa A, ok? Estamos a falar da alternativa A, que é a alternativa correta. Número 2. A figura representa dois blocos empurrados pela força F, tendo adquirido uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, qual é em Newton o valor da força F. Muito bem, deixa eu aqui passar a figura. Então, temos aqui um sistema, ok? Temos aqui um bloco pequeno de 3 kg com um outro bloco de 9 kg. Aqui temos aqui uma força F, não é? Como dado, o examinador nos dá a aceleração que é de 3 metros por segundo ao quadrado, ok? E, bom, numa primeira fase a ideia é que é representar todas as forças que atuam sobre o sistema. Então, vou colocar de novo essa figura aqui. Então, vou separar já os blocos. Então, aqui temos 3 kg, aqui temos uma força em F. Aplicando a terceira lei de Newton, como são dois blocos, haverá uma força, não é? Como são dois blocos e essa força é aplicada sobre este bloco, que eu vou chamar aqui de bloco A, já que é bloco B. Então, a força que é aplicada no bloco A será a mesma que será aplicada no bloco B aqui, ok? E neste caso, vamos ter uma força também que será aplicada ainda no bloco F. E para cá, no bloco A, neste caso, né? Aqui A, aqui é B. E aqui teremos uma outra força que se opõe à força de movimento dos dois blocos, que nesse caso será a força de atrito. Mas, como nesse caso concreto estamos aqui perante uma superfície lisa, a força de atrito neste caso será igual a zero, ok? Então, eu vou chamar essa força de F, não é? Então, a força F, neste caso, menos a força que B aplica em a força que B aplica em A tem que ser igual à massa, não é? A massa, nesse caso, de A vezes a aceleração. Indo para o bloco B, nós vamos ter que, nesse caso, ainda seguindo o movimento, que a força que A aplica em B, a força que A aplica em B, menos a força de atrito, menos a FAT, que é a força de atrito. Isto, por ser uma superfície lisa, terá que ser igual à massa de B vezes a aceleração. E lembrando que a força que A aplica em B será igual à força que B aplica em A. É a terceira lei de Newton. Todo corpo que sofre uma ação, o outro vai sofrer reação. Então, força de A em B terá que ser igual à força de B em A. Neste caso, porque é uma superfície lisa, então a força de atrito será igual a zero. Logo, a força de A em B será igual a massa de B vezes a aceleração. Logo, a força de A em B será igual à massa de B. Massa de B é de 9 kg. Então, 9 vezes a aceleração. O examinador já nos dá a aceleração. É 3 metros por segundo. Então, a força de A em B será igual neste caso, será igual a 9 vezes 3, que vai dar 27
newtons. Muito bem. Uma vez, né? Desculpe aí. Uma vez que a força de A em B é igual à força de B em A, então é só uma questão de pegar o 27 e substituir aqui. Então, nós teremos que força menos 27 será igual à massa de A, que é 3 vezes a aceleração, neste caso concreto. A aceleração, massa de A, não é? Sim, massa de A, não é? Que é 3 vezes 3 da aceleração. Então, a força será igual a 20, ou seja, menos 27. Aqui teremos 3 vezes 3, que vai dar 9, certo? Então, a força não é, de movimento será 9. O menos 27 passa para outro membro, soma, fica mais 27. Então, a força será igual a 9 mais 27, que vai dar 36 newtons, ok? 36 newtons. Nós encontramos isso na opção C do nosso exame. Esse é o exercício número 2, ok? Vamos passar para o exercício do número 3, que é bem tranquilo. Um dinamômetro possui suas duas extremidades presas a duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, com força de mesma intensidade, força igual a 200 newtons. Quanto marcará em newton o dinamômetro? Muito bem. Vamos à resolução do mesmo. Então, o examinador já diz para a gente que o dinamômetro possui duas extremidades. Então, vamos lá supor que é um dinamômetro este, que possui umas duas extremidades, ok? E duas extremidades presas a duas cordas. Então, vamos lá pensar aqui que essas são as duas cordas, né? Presas, neste caso, a duas cordas, né? Presa a duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos. Então, vamos lá supor que é na mesma direção e em sentidos opostos. Então, um puxa com 200 newtons lá, porque aqui fala aqui com força de mesma intensidade, 200 newtons. Um puxa com 200 newtons lá e aqui outro puxa com 200 newtons cá. Quanto marcará em newtons o dinamômetro? O dinamômetro irá marcar 200 newtons. O dinamômetro cá irá marcar 12 newtons, porque o que vai acontecer é que se um puxa com 200 newtons e outro puxa com 200 newtons, haverá um equilíbrio. Está a perceber? Se um estivesse a puxar com 300 newtons e o outro estivesse a puxar com 200 newtons, claramente que não haveria um equilíbrio. Um iria puxar com 300 newtons, certo? Mas o que iria acontecer é que, para que o dinamômetro consiga marcar a força resultante entre eles, teria que pegar 300 menos 200 e aqui iria marcar 200 para poder equilibrar, tá a perceber? Mas como um puxa com 200, outro puxa com 200, o dinamômetro, para poder equilibrar essas duas forças, o dinamômetro vai marcar 200 newtons, que é a opção A do nosso exame. Ficou claro a explicação? Caso não tenha ficado claro, coloque aí nos comentários que eu vou tentar esclarecer na melhor medida possível, ok? Número 3. 3 não, 4. Na figura, as massas M1 igual a 15 kg e massa 2 igual a 5 kg estão unidas por um fio. Desprezando o atrito, qual é, em metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração do sistema? Vamos à resolução do mesmo. Então, no número 4, o examinador já nos dá um sistema. Deixou aqui, copiar um sistema mais ou menos assim. Aqui tem a massa 1. Aqui temos uma massa, um corpo com massa 2, está suspenso. Aqui nós temos uma polia, ok? Epa, essa polia aqui é bem grandona.
Deixa eu tentar aumentar o meu objeto aqui. Então temos um fio. Epa, temos um fio mais ou menos assim. Ok? Bom, então já se diz que a massa 1 é de 15 quilogramas, a massa 2 é de 5 quilogramas, ok? Então, desprezando o atrito, ou seja, a força de atrito igual a zero. Qual é em metros por segundo o valor da aceleração no sistema? Então, vamos representar as forças, ok? Aqui eu não tenho uma tinta. Vamos lá, vou representar por um lápis. Então, para cá, né? O sentido de movimento é este. Então, para cá, nós vamos ter aqui uma força de gravidade. Para cá, nós vamos ter aqui uma força de tração que se faz sentir no fio. Para cá também vamos ter uma força de tração que se faz sentir nesse fio. Para cá nós vamos ter a força que se opõe ao movimento, que é a força de atrito. E aqui nós vamos ter as forças que atuam. Aqui nós temos a força normal e aqui nós teremos a força de gravidade, ok? Bom, agora sim é possível escrever algumas equações aqui importantes. Como, por exemplo, aqui nós podemos concluir que a força de gravidade menos a força de tensão lá em cima terá que ser igual a massa 2 vezes a aceleração. Vindo para cá, podemos concluir que a tensão menos a força de atrito, ok? A tensão menos a força de atrito será igual ao movimento, a massa em 1 vezes a aceleração. Também podemos concluir que, neste caso, a normal menos a força de gravidade é igual a zero, mas não precisa, ok? Porque o que nos interessa aqui é a aceleração. Uma vez que a força de atrito, o examinador já pediu para a gente expressar, ou seja, a força de atrito aqui como sendo igual a zero. Então, nós já podemos encontrar a tensão, a força de tensão, não é? Ou a força tensora, que será igual a massa 1 vezes a aceleração, ok? Então, no lugar de T aqui, ao substituir por T, vou substituir aqui no lugar de T por essa expressão. Então, fica força de gravidade menos. Então, substituo por essa expressão. Massa em 1 vezes A igual a massa em 2 vezes A. Ok? Agora, eu vou passar, neste caso, esta expressão para lá vai somar. Então, ficarei com força de gravidade igual a massa em 2 vezes A mais a massa em 1 vezes A. Colocando o A em evidência, não é? Colocando o A em evidência, terei que a força de gravidade será igual ao A que multiplica a massa em 2 mais a massa em 1. Ok? Sendo assim, não é? Partindo do pressuposto de que, uma vez que a operação inversa da multiplicação e a divisão, este fator aí que está a multiplicar vai passar por outro membro a dividir. Então, aqui eu terei força de gravidade dividido por M2 mais M1. Logo, força de gravidade, essa força de gravidade é essa que se faz sentir aqui, ok? Então, que é de massa em 2 nesse caso concreto. Então, será 10 vezes a massa em 2. Então, 10 vezes a massa em 2. 10 vezes 5 que vai dar 50. E aqui eu terei massa em 2 mais massa em 1. Massa em 2 mais massa em 1. 15 mais 5 que vai dar 20, né? 15 mais 5 que vai dar 20. Então, simplificando 0 com 0, 5 dividido por 2 que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Metros por 2,5 metros por segundo ao quadrado. Estamos a falar da opção C deste exame. Fechamos.